Amém, mis hermanos. ¿Cuántos están felices por estar en la casa del Señor? Sobre los pies, por favor. Antes de abrir la Biblia, quiero darle la oportunidad para saludar al menos 3 personas que aún no ha saludado. Y decir buenos días, bendiciones, sea bienvenido a este lugar. Qué bueno que estás en la casa de Dios. Seguro que el Señor ha preparado una palabra para nuestros corazones. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. ¿Dónde está tu Biblia? Quero ver, ¿dónde está la Biblia? Solo aqueles que compraram e pagaram, por favor. Diga, esta. E los que desayunaram. Esta es mi Biblia. La palabra de Dios. Vamos abrir? Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 18 adelante. Vamos hasta el verso de número, versículo 11 adelante e vamos hasta el versículo 18. Vou repetir. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 11. Vou ler com vosotros la nueva versión internacional. El Señor ministró un tema a mi corazón esta mañana y el tema es guerra espiritual. Vamos a repetir todos juntos, a la de 1, a la de 2, a la de 3. Una vez más. 1, 2, 3. Muy bien, Efésios 6 y 11. ¿Cuántos encontraron? Pónganse toda a armadura de Deus, para que possam fazer frente a las artimanhas del diablo. Porque nossa luta não é contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominam este mundo de tinieblas, contra forças espirituais malignas em las regiones celestiales. Portanto, pónganse toda a armadura de Deus, para que quando llegue el dia malo, possam resistir hasta el fin com firmeza. Manténganse firmes, ceñidos com el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia e calçados com la disposición de proclamar el evangelio de paz ou de la paz. Además de todo esto, tomem el escudo de la fe, por lo cual podem apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomem el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orem en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Amém? Vamos orar. Senhor, te damos graças. Gracias por esta preciosa manhã. Gracias por estar em tu casa, em tu presença, reunidos para sermos alimentados com tu palavra. Eu te pido uma vez mais que o Senhor possa abrir as ventanas de los cielos sobre este lugar. Abre nossa mente e coração para receber tu palavra, Senhor. Em el nombre de Jesus. Amém. Eu vou te dar, sentados por favor. Eu vou te dar 2 missões. A primeira, garantizar que a pessoa que está a tu lado não duerma. Porque predicar um domingo por la manhã, depois da feira, quizás alguns estão um pouco cansados. Segunda coisa, é que você recorde a ele, que seguro que já se olvidou, o tema da predicação. Haga este favor para mim. A ver, se tão pouco me acordo, não? Como é o tema? Guerra espiritual. Bueno, empiezo com uma pergunta. ¿Por que nós devemos estar revestidos de la armadura de Deus? ¿Por que devemos poner la armadura de Deus? O texto que nós leemos trae a resposta. Diz, para que possam fazer frente a las artimanhas del diablo. Este é o motivo por que nós devemos poner toda esta armadura de Deus, para poder resistir las artimanhas del diablo. Não resistimos por nossa força,
Resistimos porque estamos revestidos por la armadura de Dios. Hay una lucha en el mundo espiritual, hermanos. Y aunque yo no soy de aquellos que espiritualiza todas las cosas, yo entiendo que hay cosas que son espirituales, pero hay otras cosas que son carnales, que tienen que ver con nosotros. Yo entiendo que existe un mundo espiritual, porque la Biblia declara que existe un mundo espiritual. Y nosotros, aunque no podemos ver, no podemos ignorar. Por isso, há uma recomendação bíblica em 1 Pedro 5:8, que diz: pratique o domínio próprio e mantenham-se alerta. Su inimigo, el diablo, ronda como leão, rugiendo, buscando a quem devorar. A Bíblia declara que existe um mundo espiritual. E a Bíblia declara que el diablo, como nuestro inimigo, hay otra traducción bíblica que dice que está a vuestro alrededor, rugiendo como un león, buscando devorar. Ese es el propósito del diablo, todos los días. Pero la misma Biblia declara que el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que amam, que temem y que buscan al Señor Jesucristo. No ignoramos el mundo espiritual. Pero nosotros também sabemos que se estamos revestidos de la armadura de Deus, estamos protegidos, guardados contra os ataques del diablo. Quantos estão comigo? Amém? Eu sempre vou regressar ao texto origen de la predicação. Então, se você quer deixar sua Bíblia aberta aí em el texto original de la predicação, que é Efésios 6, a partir del 11, eu sempre regressarei a este texto, aunque me vou a outro, regressarei a este. ¿Por quê? Há uma declaração aí neste texto inicial, que é a declaração do capítulo de número 12, que diz: porque nossa luta não é contra seres humanos. Isto necessita estar muito claro para todos nós. Nossa luta não é contra o outro. Aunque eu sei que há seres humanos que são utilizados por el maligno e são utilizados por demônios. Eu entendo que também há hasta certo ponto, permisso para que os espíritos atuem em esta vida. Pero também entendo que essas pessoas são vítimas de influência espiritual. Então, nossa luta não é contra o hermano, aunque seja uma pessoa que está sendo utilizado para afrontar a nós outros. Diz o texto que esta luta não é contra homens, sino poderes, contra autoridades, potestades que dominam o mundo de tinieblas, contra forças espirituais malignas em regiões celestiais. Escute muito bem o que vou falar. Há autoridades malignas que dominam regiões celestiais. E nossa luta é contra estas autoridades. Por isso, quando nós ocupamos um território que hasta este momento estava sendo dominado e governado por poderes malignos, e nós ocupamos, as forças malignas reaccionam de la peor maneira possível. É o que está passando agora, por exemplo, em Paquistão. Ayer, ou antes de ayer, 21 igrejas queimadas. Casa de pastores, casa de missioneros que foram queimadas e atacadas. Famílias pastorales que passaram a noite bajo um puente. E as autoridades não fizeram nada, porque isto infelizmente é comum em este país. ¿Sabe por quê? Só em Paquistão. Nós estávamos aqui no culto de missões domingo passado. Só em Paquistão, nós temos 13 igrejas e são mais de 2.000 creyentes. Um território dominado por aqueles que dizem ser de la paz, pero não vivem la paz. E quando o evangelho del Senhor chega para ocupar um território que hasta outro momento estava ocupado por el diablo, há uma reação del reino de las tinieblas. El mismo passa com nós outros. Quando estávamos em el mundo, ou quando aún vivíamos em la igreja, pero apartado de las escrituras,
e tomamos uma firme decisão que agora este corpo não será solamente templo do Espírito Santo. E decidimos viver e entregar ao Senhor. Há uma reação do inimigo contra nós. Por isso alguns crentes dizem assim: pastor, antes eu estava aí tranquilo em La Síria, não hacía nada, nadie me molestava. Pero a partir do momento que eu decidi me levantar para predicar, para ser parte do grupo de alabanza, para entregar um folheto, para trabalhar na porta da igreja, para servir em alguma área da igreja, a partir do momento que eu decidi levar de verdade minha vida espiritual a sério, parece que as coisas empeoraram, quando deveriam melhorar. É que há sempre uma reação del mundo de las tinieblas, pero yo me alegro porque declara a Bíblia que o inferno não poderá prevalecer contra a igreja, aunque lute. Mira, esta declaração bíblica está em Mateus, capítulo 16 e versículo 18, que diz assim: e eu também te digo que tu eres Pedro, e sobre esta roca edificarei minha igreja, e as portas del Hades não prevalecerão em contra ella. A igreja pertenece a Jesus. Jesus é o sumo pastor da igreja. Nós pertenecemos a Jesus porque Ele pagou um alto preço na cruz por nós. Somos templo, morada do Espírito Santo. Aunque o inimigo e todo o inferno intente contra a igreja, contra nós, somos guardados por el general de guerra, que nunca ha perdido uma batalha. A igreja está guardada por Cristo, nós somos guardados por Cristo. Por isso, esta manhã, todos nós vamos sair de aqui como soldados revestidos de toda a armadura de Deus. Quantos estão vivos? Amém. Eu imagino que Pablo, quando escreve esta carta à igreja em Éfeso, está pensando em um soldado romano. Não tenho uma foto aqui, mas todos conhecem, não? A armadura de um soldado romano. Se a irmã buscar aí na internet e pode meter aí, os irmãos vão ter uma ideia melhor. Eu creio que quando escrevia esta carta à igreja em Éfeso, pensava em la armadura de um soldado romano, porque fazia parte de seu contexto. E ao pensar em la armadura de um soldado romano, ele começa a escrever as partes de cada armadura e construir para nós uma enseñança ilustrativa acerca de como é esta armadura. Eu não tenho o tempo aqui, então você pode predicar até as 5 da tarde. Quantos dizem amém? Não puedo. Então ele começa falando acerca do cinturão de la verdade, que nós devemos poner o cinturão de la verdade. Bueno, o cinturão é aquele que mantém algumas peças de la armadura em seu lugar, se é que vosotros me entendem, não? O cinturão mantém as peças de la armadura em seu lugar. Incluso algumas peças são muito importantes para o cinturão, não é verdade? Alguns de nós se quitar o cinturão, ¿qué pasa? Já lo sabe que passa, não? Então, sirve para manter em seu lugar. Bueno, declara a Bíblia que Cristo é a verdade. Aprendemos aqui domingo passado, Juan 14:6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, Cristo é a verdade. E esta verdade é revelada por nós por meio da Bíblia, da palavra de Deus. Estar revestidos de la armadura de Deus é ter Cristo como el centro e el mantenedor de lo demás. Vou repetir. Estar com el cinturão de la verdade é ter Cristo como el mantenedor de los demás. É ter Cristo como el suficiente para que as outras coisas funcionem. Eu percebo que em algumas vidas não falta nada, pero falta Cristo. E se falta Cristo, falta todo. Nós necessitamos mais de Cristo. E peço a dizer por mim mesmo, mais de Cristo, ser llenos de Cristo, hasta rebosarlo. É tenerlo como protagonista de nossa história.
es tenerlo como protagonista de nuestra historia y no como coadjuvante. Y no tener ahí ao lado, como un segundo plan. Cuando las cosas no funcionan bien, yo voy hasta Jesús porque Él está allí. Pero si todo va bien, yo no necesito de Jesús. No, hermanos. Jesús es aquel que nos mantiene firmes. Es el centro. Es la base. Dice el texto que nosotros leemos que es la roca angular, la roca de esquina. Estamos fundados en Cristo, plantados en Cristo. Y solo hay como resistir los ataques del enemigo si nosotros tenemos Cristo por delante de nosotros. No es que vamos vencer solos. Maldito el hombre que confía en la fuerza de su brazo, en la inteligencia de su mente. No, nuestra confianza está en el mantenedor, el que nos mantiene en pie, es Cristo. Amén. Le sigue diciendo que nosotros también debemos poner la coraza de la justicia. La coraza cubre el corazón. Además de cubrir el corazón, la coraza cubre otros órganos vitales del cuerpo. La Biblia declara en Proverbios 4:23, dice, sobre toda la cosa, guarda tu corazón. Corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Te hago una pregunta retórica. Ei, oi, aqui, terra, llamando. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Guarda tu corazón. Cuida de lo que entra, porque baja al corazón. Entonces, protege, guarda, cuida de tu corazón, porque es a partir de él. Dice la Biblia que habla la boca do que está llena el corazón, porque empieza a salir, ¿no? A emanar de dentro de nosotros todo lo que está aquí y todo lo que está dentro de nuestro corazón. Mira, la coraza de la justicia es enteramente la remisión de Cristo, o mejor, la rectitud de Cristo. No está hablando acerca de nuestra justicia humana, porque la Biblia llega al punto de declarar que no hay un justo solamente. El único justo por excelencia es Cristo. Por eso nosotros debemos estar revestidos con la coraza de su justicia y creer en la justicia de Dios, porque si no, siempre vamos a tener una percepción, o al menos, no sé si, ¿dónde están los hermanos de habla hispana aquí? ¿Se entiende? No, percepción, ¿no? Que la vida es injusta, que yo estoy siempre viviendo bajo una injusticia, que no hay justicia, porque la justicia humana es falla. Y si nosotros empezamos a mirar para la justicia humana, a todo momento vamos a decir, esto es injusto, y de verdad lo es. Pero la protección que habla el apóstol Pablo es estar guardado bajo la justicia divina y creer que si yo fui injusticiado, Dios hará justicia por mí. Pero atención, cuidado con la ira, porque dice la Biblia que cuando nosotros iramos, Dios no obra justicia por nosotros. Entonces, permita que Dios obre justicia por ti. Pero atención, cuando Dios obra justicia, obra para los dos lados, porque isto es justicia, es ser imparcial. Y por eso debemos clamar por la justicia divina, pero tener maturidad que la justicia que sirve para el otro, también sirve para nosotros. Guarda tu corazón. Quede con esta palabra en nombre de Jesús. Hay más. Dice el texto que debemos estar calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Un buen calzado nos permite pisar con liberdade, com seguridade. Não sei se passa com vosotros, pero eu tenho um calçado que é de minha preferência. Ele já conhece o caminho da igreja solo. É este que está aqui. Porque eu praticamente só vengo com ele. E por que vengo com ele? Porque me passa segurança,
é confortável. Agora, eu não sei, parece que cada vez estamos com os pés mais sensíveis, porque sempre estamos calçados. Então, às vezes eu vou à praia, e parece que algumas praias aqui de Málaga há mais pedra que arena, não? Em alguns sítios. E eu, quando me quito o calçado, estou sempre assim, não? Por quê? Porque caminhar sem calçado nos traz insegurança. Quizás não tenha nada abaixo, mas é a insegurança. Agora, caminhar bem calçado nos dá segurança. Perdemos hasta o medo de poner os pés em alguns lugares que não poníamos se estivéssemos sem calçado. Bueno, mientras nosotros estamos bem calçados com o Evangelho do Senhor, isso faz com que nós tenhamos maior segurança e menos medo para enfrentar as batalhas da vida. Pero isso se nossa segurança está em Cristo, em el Evangelho que nós creemos. Então, se há dentro de nós uma valentia para lutar as lutas, porque nós estamos calçados com o Evangelho do Senhor. E é este Evangelho que nos quita o medo e que nos quita o temor e nos dá segurança para caminhar em caminhos pedregosos, em caminhos de espinos, em caminhos difíceis que outros tão poucos caminhariam, pero nós estamos calçados com o Evangelho de la paz. E este Evangelho de la paz nos dá firmeza, nos dá segurança para caminhar com Cristo, sem temor, sem temor. Não é que o caminho é fácil, é que o calçado que nós estamos é bueno. Agora, quantos já tiveram um calçado assim que não sei, não te entra? E às vezes não é que não é tu número, é que molesta, não? Que hace? Dano, heridas. E de verdade que estar com mal calçado, muitíssimas das vezes é melhor quitarlo. Eu vejo as hermanas quando caminham muito, não? Então se quitam os calçados e se vão caminhando assim. ¿Por quê? Porque se empieza a molestar, é melhor quitarlo. Por isso, o calçado del creyente não deve ser outra coisa, senão o Evangelho de Jesus Cristo. Porque tem a justa medida para nossos pés. Quantos estão aqui? A um? Muito bem, muito bem. Además, diz que nós devemos estar calçados para proclamar o Evangelho de la paz. Um cristiano deve estar sem medo, seguro, hermanos, para predicar o Evangelho em los dias que nós estamos vivendo. ¿Por quê? Porque intentam anular os valores cristianos. Intentam anular as verdades do Evangelho. E predicar a verdade do Evangelho é ser inimigo do mundo. Não espere que o mundo te aplauda quando você hable acerca da verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho molesta a muitíssimos. Se você não estiver seguros, sem temores, que o Senhor está contigo e do chamamento do Senhor, iremos retroceder. Porque lo que diz a mídia, lo que predica a sociedade, muitíssimas das vezes está apartada de los valores cristianos. Não tenha temor de anunciar um evangelho que é salvação para aquele que está perdido. Aunque el perdido não reconozca que está perdido. Você já visto um borracho que está quase assim cayendo, pero você pergunta, bebido? Diz, não estou borracho. Já visto? Porque eles têm dificuldade de reconhecê-lo como estão, não? Em la situação que estão. Então, este evangelho libera o homem de la esclavitud. E nós não devemos ter medo de denunciar o pecado. Predicar acerca do pecado é uma necessidade. E isto molesta os demônios, isto molesta os espíritos malignos, molesta a Satanás e aquelas pessoas que não querem transformar e cambiar de vida. Pero para todo aquele que reconhece que é um pecador e necessita em Cristo ser liberado de seus pecados, o evangelho é poder de Deus para a salvação. Amém? Además diz que nós devemos estar com o escudo de la fé. O escudo de la fé, com o qual pode apagar todas as flechas
encendidas del maligno. Hay una protección poderosa contra los ataques del diablo, y es la fe que tenemos en nuestro Señor. Cuando Satanás ataca con dudas, el escudo que tenemos es la fe. Y a todo el momento, Satanás quiere poner duda y quitar de nosotros nuestra fe. Cuando vienen las tentaciones, hermanos, es la fe que irá nos mantener firmes en Jesús. Somos capazes de soportar los dardos del enemigo, porque sabemos en quem hemos creído. Isto é fé. É a capacidade de suportar, aunque as coisas não estejam bem, pero eu sei em quem tenho creído. Mi fé está inabalável em Ele, Senhor. E eu pido esta manhã que aunque nos quiten algumas coisas, não quiten a fé de nosso coração em nosso Deus, porque a fé é poderosa para obrar grandes milagros. Pero quando não há fé, não há esperança. E o Senhor não pode obrar. Pero quando há fé, aunque nos falte outras coisas, é por meio da fé que nós outros podemos lograr vitória. E aunque o inimigo venga com as flechas encendidas, encontra nós outros, se temos o escudo da fé, estamos guardados de los ataques del diablo. Dice, el texto também habla acerca del casco de la salvación. El casco protege la cabeza, ¿no? Quizás la parte más vital que nosotros tenemos en el cuerpo. Son donde está la origen de nuestros pensamientos. Muitísimas de las enfermedades modernas estão aqui, en la mente, ¿no? Pânico, ansiedade, depressão. O texto habla acerca del casco de la salvación, porque é esta seguridade de la salvación que irá nos proteger. É esta seguridade que nós outros não somos deste mundo. É uma proteção, hermanos. Ou seja, nós outros temos uma direção clara. Sabemos para onde vamos. Isto protege nossa mente e guarda nossa mente. Tanto que cristiano deveria ter mais recursos e possibilidades de manejar o tema da muerte, por exemplo. ¿Por quê? Porque para nós outros a muerte não é o fim. Aunque nos cause dolor, aunque echamos muitíssimo de menos as pessoas que dia estiveram com nós outros e já não estão mais, pero não estamos desesperados, porque há uma esperança, não? Há uma esperança. Então, guarda tu mente, cuida de tu mente, porque muitíssimas pessoas, e não são poucas, estão enfermas de la mente. Guarde, diga, Senhor, guarda mis pensamentos. Agora, atenção, tus pensamentos são frutos de las coisas que você vê, de las coisas que você escuta, de las coisas que você lê. Se você passa de lunes a lunes se alimentando de coisas que não edificam e não são buenas, aí quer ter pensamento puro, coração puro, não? Só veo muerte, assassinatos, traições, adultérios, coisas que não agradam ao Senhor. Aí quero ter uma mente pura e coração puro. Nossa mente é o resultado das coisas que nós outros permitimos que entre. Então, cuida de tu mente, para que nossa mente esteja guardado de todos os ataques del diablo. E termino aqui dizendo acerca do último, a espada del Espírito. ¿Qué es la espada? El texto declara, es la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es afilada como una espada de 2 filos. Esa es la palabra de Dios. Jesús utilizó este arma cuando fue tentado por el propio diablo. Jesús utilizó ¿qué? La palabra. Escrito está. Escrito está. Por isso é importante conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, memorizar alguns pontos da Bíblia, porque a Bíblia é poderosa em las lutas espirituais e em las guerras espirituais. Además,
é necessário saber utilizar bem a Bíblia. Porque do que vale a pena ter arma em las manos se eu não sei utilizar? Eu sou uma de aquelas pessoas que nunca ha corrido uma pistola em las manos. Graças a Deus. Espero não necessitar ao largo de toda a minha vida. Nunca, nunca. Solo de juguete. De verdade, nunca. Não sei manejar. Do que sirve uma arma poderosa em las manos de uma pessoa que não sabe manejar? Aún com esta visão que eu tenho, eu creio que apunto para allá e sale para allá, não? Então, não me sirve de nada. Do que sirve em casa ter uma Bíblia, 2 Bíblias, 3 Bíblias, se não sabe utilizar? Se não lê, não estuda, não sabe interpretar e não sabe utilizar. Para nada. Gente que hace coleção de Bíblia, pero nunca ha leído toda a Bíblia. Eu tenho Bíblia de estudo de estudo de aquele, de isso. Amém. Pero para que sirve isto? Para correr polvo? Para estar aí para ensinar a la gente? Não, para que eu venga estudar, entender e utilizar esta palavra como arma espiritual em las guerras espirituais. E a título de conclusão, quando eu digo a título de conclusão, é que há mais 10 minutos, não? Primeiro, devemos poner toda a armadura de Deus. É isto que diz o texto. Não é solamente uma parte da armadura, é toda a armadura de Deus. Porque há sempre uma parte da predicação que nós nos identificamos mais. E dizemos, esta eu vou correr para ver, esta não. Pero hoje não, hoje é toda a armadura. Ok? Hoje é toda a palavra. É toda para ti. Então, que vale estar protegido solamente uma parte e outra não? Por isso, alguns, em algumas áreas da vida, são tão fortes e outras tão débiles. Porque estão muito bem protegidos de um lado e do outro não. Então, a palavra esta noite, ou melhor, esta manhã, é: recoja toda a armadura de Deus. Ponga, revista-se, não solamente de uma parte. Además, o texto clave de la predicação termina dizendo: esté alerta, velad. Atentos, irmãos, atentos. Además, ele diz assim: mantenham-se alertas e persevere em oração. Há 2 recomendações aqui: orar e velar. Orar e velar é estar atentos. Deus nos ha dado sabedoria, inteligência, mente, olhos. Então, há coisas, irmãos, que é só estar atento, é só ser listo. Há coisas que eu não necessito nem orar, porque eu necessito velar. Pero eu sei que há outras que não há, só há solução por meio da oração. E nós temos que aprender a vencer as guerras de rodillas e crer em el poder de la oração. Há poder em la oração. E eu não digo isto solamente porque creio, é porque revela a Bíblia que há poder em la oração. Eu fui bautizado com o Espírito Santo quando o pastor estava orando por la igreja. Eu, muito jovem, fui sanado de tumores em la cabeça em uma reunião de oração. Uma reunião que temos em Brasil que se chama Círculo de Oração, onde as mulheres oram. Em minha igreja era os jueves por la tarde, porque quando a igreja ora, Deus dá ordens a seus ángeles em favor da igreja. Sabe que é sobrenatural da oração? Que para a oração não há fronteiras. Nós oramos aqui e Deus obra allá. Ana estava em el templo, pero Deus estava obrando dentro de sua casa. Porque o problema de Ana era em casa, era com a família. Então, ela clamou allí e o Senhor hizo a obra, hizo o milagre. Nós, se caminharmos por la Bíblia, há muitíssimos exemplos de pessoas que foram guerreiros em la oração. Guerra espiritual não se vence com armas humanas, carnales e naturais. Guerra espiritual se vence com armas espirituais. E quizás estamos utilizando as armas equivocadas em uma guerra espiritual. Estamos em guerra. E aunque a usted não le guste escuchar uma predicação que hable mais de Satanás do que de Deus,
eu não posso ignorar e ocultar. E dizer, não passa nada. Porque há pessoas que estão a caminho do inferno dizendo, não passa nada, não passa nada, e não passa nada. E ignorando, mientras estão em um caminho apartado da presença do Senhor. Passa assim, irmãos. Se nós vivimos apartado del Cristo, o cielo não estará reservado para aqueles que vivem apartado de Cristo. E aunque eu sei que a palavra confronta, e que bueno que a palavra confronta, porque a palavra moldeia, a palavra transforma. Pero quando nós somos confrontados por la palavra, me gostaria de invitar a poner-se sobre seus pés, por favor, porque eu quero orar contigo este momento. Porque eu sei que quando a igreja se reúne para orar, há um mover distinto em el mundo espiritual. Sabe qual é a nossa oração esta manhã? Senhor, eu quero sair daqui revestidos de toda a armadura de Deus, desde a cabeça hasta os pés, desde o casco hasta o sapato. Eu necessito estar guardados, protegidos por el Senhor, cuidado por el Senhor. ¿Para que isto? Já he dicho no início da predicação, para que nenhum intento del diablo llegue em minha vida, para que nenhuma flecha encendida del maligno llegue contra minha vida, porque eu estou guardado por el Senhor, eu estou protegido por el Senhor. Eu te pido esta manhã, Senhor, que o Senhor possa abrir nossos olhos espirituais, para que podamos ver o mundo espiritual. A mesma oração del profeta para o jovem Geazi. Abre os olhos deste muchacho, para que ele possa ver o mundo espiritual e ver que ao nosso alrededor há muitíssimo mais do que podamos ver. E quizás estamos sendo influenciados e conduzidos por poderes, potestades espirituais. Sabe, hermanos, nos gusta repreender os demônios. E está correto. Jesus repreendeu os demônios. Pero de nada vale declarar a repreensão de los demônios se mi templo sigue aberto para que os demônios habitem. ¿Sabe o que expulsa, echa fuera los demônios de uma vida? ¿Sabe o que? Tornar-nos templo del Espírito Santo. Santificação. Não existe creyente santo lleno de demônios. Não existe. Não existe. Se há demônios, é porque há pecado. Porque demônio não suporta santidade. Pero dice a Bíblia que a santidade nos aparta del Senhor. Então, además do que fazer uma oração para ti e repreender os espíritos malignos, decida viver uma vida de santidade. E eles não se acercarão de ti. E não terão poder sobre ti. E não terão influência sobre ti. Porque você eres templo do Espírito Santo. Então, se eu oro esta manhã, para que cada um de nós tome uma firme decisão em ser um creyente de verdade. Rafaela cantou aqui esta manhã, hablando acerca de que Jesus vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Consértate com o Senhor, arregla tu vida com o Senhor, porque Jesucristo vendrá, ou a qualquer momento, qualquer um de nós podemos partir desta vida. Como está tu salvação? Como está tu vida perante o Senhor? É manhã de conserto, é manhã de entrega, é manhã de confissão, de arrependimento e dizer: Senhor, perdona-me, Senhor, perdona-me, Senhor, limpa-me, transforma-me, guarda minha mente e coração. Eu quero estar revestido de toda a armadura de Deus, porque pronto vendrá o Senhor. E se o Senhor volver hoje, eu quero estar contigo em los cielos, em las regiones celestiales, Senhor. Em nome de Jesus, todo espírito maligno, Senhor, que está guerreando em contra esta alma, nós le repreendemos em nome de Jesus, por el poder que há em la sangre de Jesus, que las ataduras se rompam,
que esta manhã sea una mañana de liberación espiritual, que esta mañana sea una mañana de cadenas rotas espirituales, en el nombre de Jesús, porque hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre de Jesús, y yo estoy revestido de la autoridad de Jesús para te decir: vete, Satanás, en nombre de Jesús, porque esta vida não te pertenece, esta alma não te pertenece. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, habitación del Espíritu Santo. Las cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Hay liberación esta mañana en nombre de Jesús. Sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo. Diga: Espíritu Santo de Dios, tú eres bienvenido en este lugar. Habita dentro de mí, mora dentro de mí, vive dentro de mí y nunca más se aparte de mí, porque yo necesito estar guardado, yo necesito estar protegido por el Señor Jesús. Nosotros oramos en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres adorado en este lugar, tú eres exaltado en este lugar. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Glória a Deus. Eu estou, hermano, de verdade.